Mateus capítulo 4, versículos 18 até o 22. Eu vou estar falando nessa noite sobre pescadores de almas. No 3, gostaria que você repetisse. 1, 2, 3, pescadores? Não, você vai repetir. Vocês fazem a gente passar vergonha na frente da visita, né? Pescadores. Só repetir, irmão. Pescadores de almas. Pescadores de almas. Pergunta para o irmão do lado: você é pescador ou é peixeiro, irmão? Pastor, qual é a diferença? O peixeiro, ele vive entre quatro paredes, irmão, só na peixaria. O pescador, ele entra mar adentro, amém? Alô, quem está comigo? O pescador, ele entra nas profundezas. Ele expõe a sua vida ao perigo. O peixeiro lida com peixe morto, com a estrutura. O peixeiro, ele se embriaga com a estrutura, irmãos. O pescador, ele lida com peixe 2, 3 no culto, que bom. Você que nos assiste, nós temos 5 pessoas aqui no culto. O pescador, ele lida com peixe vivo, porque ele lida com organismo, com vida, com vitalidade. O peixeiro entende tudo de balança, de faca, né? O peixeiro é bom na faca. O pescador, irmão, ele entende tudo de água. Ele entende de isca, ele entende de redes. O peixeiro, ele precisa saber como atrair clientes para a sua peixaria. Existem pastores, irmãos, que estão muito frustrados com o resultado do seu ministério, porque eles estão preocupados em atrair clientes, e o problema é que o cliente sempre tem razão, irmão. Já o pescador, ele precisa entender de atrair o peixe, e para isso ele tem que usar a isca certa. Então, abra sua Bíblia comigo, ou nos acompanhe nos monitores, Mateus capítulo 4, versículo 18, que diz, eu vou estar lendo e já vou dissertando o texto, amém? Amém? Vou estar lendo, já vou estar dissertando e aplicando, e depois de ter tempo eu aplico mais alguns textinhos bíblicos. Mateus capítulo 4, versículo 18 diz, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, a palavra Galileia no hebraico quer dizer círculo. Na verdade não era um mar, era um lago, lago de Genezaré, que é também chamado de mar da Galileia. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, irmão, é que o pescador, ele entende o momento de parar de andar em círculo, e começar a caminhar em direção do seu alvo, que é aquilo que Paulo fala, em Filipenses 4:14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, versículo 13, e avançando para as coisas que estão diante de mim, versículo 14, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. É isso que Paulo está falando, de uma vocação, de uma voz que fala aqui no seu interior. Então, junto ao mar da Galileia, ele viu 2 irmãos. Pescadores precisam entender que não podem andar sozinhos. Não sabe quem é que pesca sozinho? Quem pesca um por um, peixinho de caniço. Aí gosta de pescar sozinho, mas para colocar uma rede, para dar um impacto maior na vida das pessoas, um resultado maior, não pode andar sozinho. Por isso que estava Pedro e André, 2 irmãos, eles estavam ali. A Bíblia diz então que estavam ali 2 irmãos, que Jesus viu 2 irmãos, um chamava-se Simão, chamado Pedro. Olha que legal, Simão, diga comigo, Simão, diga Pedro. Por que o texto de Mateus faz questão de deixar claro isso? Porque o nome Simão, no grego, quer dizer ouvinte, enquanto que o nome Pedro é pedra. Então, o pescador, ele precisa entender o momento que ele precisa deixar de ser apenas um ouvinte, se tornar o quê? Uma estrutura. Paulo, falando de Pedro, em Gálatas, no capítulo 2, versículo 9, diz que Pedro era uma das colunas da igreja. Então, irmão, você vai ficar até quando só aprendendo, só ouvindo, só comendo, só engordando?
Chegou o momento, irmão, de você se tornar base, de você se tornar estrutura, de você se tornar uma pedra para algumas pessoas. Amém? Então ele diz que não estava sozinho Pedro, mas ele também estava com André, seu irmão. O nome André quer dizer vencedor. Então o pescador, irmão, ele precisa ser o quê? Vencedor. Pastor, quem é vencedor? São pessoas que vencem a dor. Amém? Porque às vezes o anzol fica no dedo. Então, pescadores lidam com sentimentos. André era um vencedor. É interessante que, se você observar a biografia de André na Bíblia, no Novo Testamento, você nunca vê André pregando, você nunca vê André tocando, nem cantando. André não escreveu nenhum dos 27 livros do Novo Testamento. Você simplesmente vê o André fazendo uma coisa. Em João capítulo 1 e versículo 42, ele ganhou para Jesus o maior pregador dos 12 discípulos, que foi o Pedro. Amém? Então, se você não puder ser o Pedro, irmão, seja o André, ganhe o Pedro. Ganhe pessoas que vão fazer diferença. Estava conversando com o Pedro esses dias sobre a Luciene. A Luciene, irmão, você conhece a Luciene? Não conhece? A Luciene, conhece? De uma pessoa conhece a Luciene. A Luciene, eu acho que ela é crente há mais de 40 anos, porque eu já sou há 31. A Luciene, acho que ela nunca subiu no altar e pegou o microfone na mão. Só que ela ganhou eu para Jesus, ela ganhou o Pedro. Então quantas almas ela já ganhou através de mim? Quantas pessoas ela já ativou através de mim? Então, se você não puder ser o Pedro, seja o André, irmão. Por isso que é bom você ganhar almas para Jesus, porque você não sabe quem você vai estar ganhando. O texto segue dizendo: estava ali André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram... No 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, irmão, dificilmente você vê na Bíblia alguém que foi chamado por Deus estando parado. Acontece. Mas, geralmente, quem Deus chamou que estava parado, deu problema. Deu probleminha. Por exemplo, a Bíblia, o Velho Testamento fala de Gideão e Jonas. Gideão estava malhando trigo no lagar, se ressignificando, trabalhando num lugar que logicamente não era o melhor lugar para fazer o que ele estava fazendo. Ele estava usando o que tinha. Por outro lado, quando você lê Jonas, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim, começa dizendo: e veio a palavra do Senhor a Jonas, levanta-te. Irmão, você tem que dar essa palavra para quem está como? Ou sentado ou deitado. Fala para mim, quem que deu mais problema? Jonas ou Gideão? Jonas. Começou a descer, começou a ficar manhozinho, enfim, vai ler a história de Jonas, que é só 4 capítulos, é muito fácil e rápido, e você vai ver então do que eu estou falando. Outra coisa, a Bíblia diz que quando Deus chama Pedro, Jesus chama Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Mas quando Jesus chama Judas, a Bíblia diz que Judas estava fazendo o quê? Nada. Não diz que ele estava fazendo nada. Quem que deu problema? Judas ou Pedro? Judas. Pedro deu problema, pastor? Claro que deu, irmão. Porque, irmão, crente que trabalha dá problema. Os crentes que mais me incomodam aqui na igreja são os que mais somam. Os crentes que mais me confrontam são aqueles que mais estão disponíveis. E tem moral, irmão, para dar ideia. Quando a pessoa vem, pastor, eu tenho uma crítica construtiva, eu digo: você está construindo? Não. Então dá licença. Dá o lugar para quem está ocupado, irmão. Então eu estou aberto para críticas construtivas de quem está construindo alguma coisa, de quem está trabalhando comigo. Ontem ali eu falei a alguns irmãos: vamos fazer lanche? Não, pastor, olha aqui meus pés, encharcado, irmãos. Diáconos que estavam lá no meio da lama, carregando pessoas, molhados. Amém? Glória a Deus. Deus chama Pedro, e Pedro e André estavam trabalhando, estavam pescando. Versículo de número 18 nada, 19. Disse-lhes: vinde após mim. A palavra vinde aqui no original grego está no gerúndio, é vindo. Ou seja, enquanto vocês estão vindo comigo, eu vou construindo, porque isso, irmão, o chamado não é um resultado imediato, é uma construção. Deus está me construindo.
já faz mais de quase 30 anos que eu prego, e faz uns meses aí que Deus disse: tu sabe que até aqui tu estagiou, né? O teu ministério vai começar a partir de agora. Mas como assim? A partir de agora já estou cansado, estou ficando velho, estou trocando o nome, estou sendo repetitivo. Deus disse: não, agora que está bom. É agora que eu vou começar a te usar. Tu vai viver coisas, tu vai ver coisas, tu vai pregar coisas que tu nunca pregou. Então vamos lá. Vinde após mim, ou seja, vindo, e eu vos farei o quê? Pescadores do quê? Então eu aprendo com isso que o chamado transforma a profissão em vocação. Você não entendeu? O chamado transforma a profissão em vocação. Pastor, qual era a sua profissão? Cabeleireiro. Eu mexia na cabeça dos homens. E Deus transformou isso em vocação. Hoje eu continuo mexendo com a mentalidade e com a cabeça dos homens. Então a profissão que Deus te deu, irmão, é um reflexo da vocação que Ele te deu. Em nome de Jesus. Imagina Jesus chegar para Pedro e dizer assim: Pedro, eu vou te usar no marketing digital. Imagina Jesus chegando para Pedro e falar como ele falou para o Paulo: Pedro, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Você acha que Pedro iria entender isso? Então a sua chamada vai vir de forma muito clara, irmão. De forma muito clara, vai arder no seu coração. Você vai entender para que Deus está te chamando. Em nome de Jesus, amém? Então até aqui Pedro e André, irmão, eles pegavam peixes vivos e matavam. Amém? Jesus está dizendo: a partir de hoje você vai pegar homens mortos e vai ressuscitar pelo poder da palavra. Você vai dar vida para homens mortos pelo poder da minha palavra, porque eu vou entrar na vida dessas pessoas, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmão, o chamado de Jesus transforma pecadores em pescadores. Amém? A tentação do Satanás transforma homens pecadores. Deus pega esses homens pecadores e transforma em pescadores de homens. Amém? Diga para alguém do lado: é para você também, irmão. Então interessante que os primeiros discípulos de Jesus foram o quê? Pescadores. Versículo de número 20. Então eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Então pescadores precisam aprender a dar resposta rápida para Deus. Pastor, eu obedeci a Deus, mas depois de Deus ter feito o quê? Te dado quantos AVCs primeiro? Depois de você ter perdido quantas empresas, afundado quantos casamentos? Então, querido, o que agrada o coração de Deus não é a obediência, é a rapidez com que você entende o seu chamado, irmão. E entender que escolhido não tem escolha. Então aceita que dói menos, irmão. Se você relaxar o bracinho, a bezetacil vai doer um pouco menos. Vai doer, mas vai ser um pouco menos. Agora, se você firmar o músculozinho, irmão, você vai levar a injeção do mesmo jeito e vai doer muito mais, e o efeito não vai ser tão bom. Versículo 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos. Quem? Tiago. O nome Tiago é a forma grega do nome Jacó do Velho Testamento, que quer dizer aquele que agarra. Irmãos, pescadores não podem perder a oportunidade. Se Deus está te chamando, irmão, aceita esse chamado já de começo. Pastor, mas eu não sei como é que vai ser. Nem eu não sei ainda, irmão. Ele só diz assim: vinde, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Deus trabalha com promessas, mas Deus não te dá a garantia. Se Deus te mostrar o processo, você não vai. Se Deus mostrasse o processo do sonho de José no capítulo 37 de Gênesis, José não teria aceitado, teria aceito. Versículo de número 21, a Bíblia diz então que o Tiago, aquele que agarra, filho de Zebedeu, porque pescadores, irmão, precisam ser pessoas bem resolvidas com a sua paternidade. Você sabe por que Elias enfrentava tantas crises? Porque a Bíblia não fala da paternidade do profeta Elias. A Bíblia fala da paternidade do profeta Eliseu, que sucedeu Elias. A Bíblia diz: Eliseu, filho de Safate, e Elias, o tisbita. Então existem pessoas com crises ministeriais, porque existem crises existenciais, em detrimento da sua incompreensão da paternidade de Deus sobre a sua vida.
Pastor, quando é que eu entendo que Deus é meu pai? Quando eu entendo que Ele é meu pai, ou que eu sou filho? Não, irmão, é quando você se torna pai também, você começa a entender a paternidade de Deus. A minha filha só começou a entender a maternidade da mãe dela, depois que ela se tornou mãe. O meu filho só começou a entender a minha paternidade quando ele se tornou pai. Existem muitas pessoas dentro da igreja que estão aqui, estão funcionando, mas não estão fluindo, porque ainda não entenderam a paternidade de Deus, porque ainda não geraram almas, não geraram vidas dentro da igreja. Então, nessa noite, você vai sair daqui, irmão, com outra mentalidade em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então a Bíblia diz que o Tiago, assim como Pedro, não estava sozinho, ele estava com João. O nome João quer dizer graça. Diga comigo, graça. Pescadores precisam entender, irmão, a graça de Deus. Amém? Você precisa entender que o chamado não é meritocracia humana, não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, porque eu sou talentoso, não. É graça de Deus, irmão. É graça de Deus. Eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem, mas você não tem cara de pastor. Eu digo, sabe que eu concordo? Não tenho mesmo, e é graça de Deus. Irmão, eu caminho com duas pernas. Quantas pernas? Diga graça e misericórdia. Diga na graça, Ele me dá o que eu não mereço. Diga na misericórdia, Ele não me dá o que eu mereço. Eu mereço o inferno, Ele me dá o céu, pela graça. Amém? Pescadores precisam entender a graça. Fala para mim, irmão, quanto que o mar cobra pelo peixe que ele dá? Quanto que o rio cobra pelo peixe que ele dá? É de graça, é pela graça. Em nome de Jesus. Amém, André? Amém, Pedro? Amém, Tiago? Amém, João? É nós, irmão. É tudo junto. Você é bom naquilo que eu sou ruim, eu sou forte naquilo que você é fraco, e assim a gente caminha junto e forma uma engrenagem, para nos tornarmos pescadores de homens. E ele disse então, filho de Zebedeu, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando redes. Pastor, pescadores de alma precisam fazer o quê? Manutenção do seu ministério, irmão. Precisam passar por uma reciclagem. Amém? Mateus, ele guarda na Caixa Econômica. De vez em quando você precisa fazer reciclagem. Por isso que nós temos a escola Querigma, reciclagem. Não é para você aprender a fazer, irmão, é para você melhorar o alvo. É para você errar menos. Quanto menos você errar, irmão, a gente aqui não está treinando você para Deus te usar. A gente aqui no Querigma está treinando você para você não usar a Deus, mas para que você esteja disponível para Deus usar você, sem que você o use, em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos lá, você precisa fazer manutenção. Eu falei que agora no mês de abril eu vou estar numa conferência com muitos pastores top do Brasil. Josué Gonçalves, Douglas Gonçalves, pastor Paulo Mazzoni da Batista Central de Belo Horizonte, que é a igreja que nós pegamos todo o curso de células, uma igreja com 20 mil membros, que saiu de 500 membros para 20 mil membros em 20 anos, por causa das células. Vou estar sentando para ouvir essas pessoas. Hernandes Dias Lopes, que é um dos maiores mestres do Brasil. Vou estar sentando, me reciclando, aprendendo, me ressignificando. Eu fui numa conferência com o Cláudio Duarte, que ele só na primeira palavra que ele largou, e eu vou estar com ele em maio, em Balneário Camboriú, com o Cláudio Duarte, com a Gabriela Rocha, Israel Salazar, e enfim, muitos grandes pregadores do Brasil. E o Cláudio Duarte, na primeira palavra que ele deu na conferência de pastores, ele disse o seguinte: pastores, a igreja é um ônibus, mas você não é o dono da empresa, você é só o motorista. Você está levando o ônibus para um destino, e você vai parar nas paradas, e vai abrir a porta da frente e a porta de trás. Na porta da frente, pessoas, na porta de trás, pessoas vão entrar, mas na porta da frente, pessoas vão sair. Na porta de trás, pessoas vão subir, na porta da frente, pessoas vão descer. Você é só o motorista. Eu disse, pronto, posso ir embora. Sabe o nome disso? Reciclagem.
Aqui, irmão, a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Tiago e o seu irmão estavam lavando as redes. Tiago e João, consertando as redes. Vamos lá. Onde é que eu estou aqui? Versículo de número 22. É isto? Chamou-os eles, deixando imediatamente o barco de seu pai. Irmão, aqui não está falando de negligência nem de abandono, está falando de uma mudança de ciclos. Existem muitas pessoas que não estão sendo pescadores de almas porque ainda estão presas à sua família biológica. E agora criou-se uma tese que a sua família biológica é a primeira igreja. Irmão, isso é antibíblico. Agora criou-se uma tese de que a sua primeira igreja é a sua casa. Isso é antibíblico. As coisas de Deus, a família de Deus, os domésticos da fé, a casa de Deus, precisa ser colocado, irmão, em primeiro lugar. E é bem verdade que quem faz isso de forma ordeira, espiritual e organizada, não vai negligenciar a sua casa e nem a sua família biológica. Pelo contrário, aqui você vai aprender como ser um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Então a Bíblia diz que ele os chamou, deixando-os imediatamente seu pai, seguiram-no. Então, queridos, coloca para mim aí, coloca para mim, não precisa não. Em Mateus capítulo 14... em João capítulo 6, Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Sabe o que o pão representa? Representa a palavra. E os peixes representam o que, pastor? As almas. Jesus estava dando aqui, irmão, um insight poderoso. Ele estava dizendo, uma igreja para fluir, ela precisa ter palavra, mas ela precisa ter almas. Ela precisa ter vida. Ela precisa ter pessoas. Então, irmãos, existem igrejas que se tornaram padarias e aquários. Por que padarias, pastor? Porque só tem pão, só tem Bíblia, só tem teologia, só tem ensino, só tem pão, mas não tem peixe. Ninguém aceita Jesus. Por quê? Porque o pastor prega para impressionar crente exigente. O pastor prega para impressionar intelectual au. Ele não prega uma linguagem simples para tocar o coração das pessoas, para fazer as pessoas entender o quanto elas precisam de Jesus na sua vida. Mas por outro lado também existem igrejas que são só aquários, só tem peixe, mas não tem pão, não tem comida. Então, se uma igreja padaria, o pastor só tem ensino, e por isso transformou a sua igreja em intelectuais, em obesos intelectuais. Por outro lado, uma igreja que é só aquário, irmão, o pastor infantilizou a igreja. E aí esses peixes, eles estão gerando vidas, estão ganhando almas, mas não estão tendo base bíblica, não estão tendo Bíblia na sua vida, não estão tendo. Mas Jesus diz, a Bíblia diz que Ele multiplicou, diga comigo, pão não é pão e peixe, ou seja, palavra e almas. Bíblia, letra, mas vida. Amém? Amém? Uma igreja, para ela não apenas funcionar, para ela fluir, ela precisa ter duas coisas: ortodoxia, mas ela precisa ter ortopraxia. Pastor, o que é ortodoxia? A palavra ortos no grego quer dizer reto. Quem aqui já foi no ortopedista? Quem já foi no ortopedista? Quem aqui já colocou um colete ortopédico? Já colocou? É porque a sua coluna estava torta. Quem aqui já usou um calçado ortopédico? É porque o seu pé estava torto. Então, esqueci a palavra agora. A ortodoxia é um ensino reto. Mas pastor, o que é ortopraxia? É uma vida reta, é um comportamento reto, é um relacionamento reto, vital, com vida.
Então não é, irmão, só ensino, também é vivência, é prática. Não é só prédica, é prática, é relacionamento. E a igreja ter maturidade para conviver com quem não gosta, com quem é diferente. Quem está me entendendo aqui? É isso que Jesus quer fazer nessa noite, multiplicar pão e vinho, pão e peixe, melhor dizendo, ou seja, ortodoxia, mas também ortopraxia, palavra e bom relacionamento, Bíblia, mas vida no culto, vida no espírito, vida na alma, sentimento, emoção, preocupação com aqueles que não têm o que eu tenho, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Diga pescadores de almas, diga pescadores de homens. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, irmão, um peixe, ele precisa ser útil. O peixe, ele não pode ser qualquer peixe. A igreja é para todos, amém? Mas a igreja não é para tudo, irmão. A igreja não é para tudo. A igreja tem que ter norma, tem que ter santidade. A igreja ela tem que ter princípios. A igreja tem que ter organização, tem que ter valores. Eu fiquei com muita vergonha hoje quando eu falei com a nossa zeladora. Ela disse: pastor, em 1 ano e 7 meses eu nunca vi uma igreja ter ficado tão bagunçada depois de um evento. Eu nunca juntei tanto papel no chão, papel usado no chão, no chão do banheiro, que as pessoas não tinham capacidade de colocar no lixo. Então não pode ser qualquer peixe, irmão. Então por que Deus chama Pedro? Para ser pescador. Porque lá no capítulo 14 de Mateus, Pedro foi pescado. Amém? Pedro foi pescado, irmão, porque a Bíblia diz que ele, indo ao encontro de Jesus, olhando para o vento, teve medo e começou Jesus pescou Pedro. Aí ele diz: não, agora que eu pesquei você, agora você vai pescar outros, amém? Então, irmão, é só você fazer por alguém aquilo que Deus usou alguém para fazer por você. O pastor Jean estava lá na loja Tropical, fazendo dublagem do Michael Jackson, ensaiando, deslizando, fazendo moonwalker. E de repente sobe a Lucienezinha com um livrinho na mão, Novo Testamento, Provérbios e Salmos, e diz: você quer essa Bíblia? Eu digo: quero sim. E ela ficou com meio que receio de me dar aquela Bíblia, né? Porque ela pensou: esse menino é doido. Irmão, se eu com 51 já sou doido, você assistiu meu videozinho lá no retiro? Com 51 já não sou muito certo, imagina com 18. E ela entregou aquela Bíblia na minha mão, irmão. E aquela Bíblia transformou a minha vida. Terminei de ler mês passado 17 vezes inteira. Quero ler mais esse ano, mais umas 3 vezes. Aquela Bíblia transformou a minha vida, irmãos. Para eu ser pescador, é só me entender que um dia eu também fui pescado. Um dia Jesus usou alguém para me resgatar. Eu estava afundando no lamaçal de pecado, e agora eu vou em busca daqueles que estão afundando. Aleluia. Então coloca para mim, mano, Mateus capítulo 13, versículo 47 ao 49, diz assim: Jesus disse: o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda qualidade de peixes. Então pescadores não podem ser seletivos, amém? Pastores não podem ser seletivos. Eles não podem, irmão, bajular o rico e nem desprezar o pobre. Mas também não podem bajular o pobre e desprezar o rico. Todo tipo de peixes. Versículo 40, e estando cheia, puxaram para a praia. Ou seja, não pode ser medíocre, irmão. Eles só puxaram quando viram que a rede estava cheia. Se você está do lado de uma cadeira vazia, irmão, que isso incomode você. Que isto incomode você. Que isto nos incomode. Porque a Bíblia diz que eles puxaram a rede quando ela estava cheia. E assentando-se apanharam para os cestos os bons e os ruins, porém lançaram fora. Querido, pescadores não devem ser ingênuos. Você precisa discernir o bom do ruim. Você precisa parar de perder tempo, irmão, com peixe ruim. Pastor, mas você diz que não tem que ser seletivo. É claro que não, irmão, mas você tem que ser criterioso.
Você não escolhe quem entra na sua rede, mas você escolhe o peixe que fica, irmão. Versículo de número, acho que é o 40, 49, diz assim: assim será na consumação dos séculos. Então, irmão, pescadores não devem ser imediatistas. Pastor, é por isso que, se o peixe não for bom aqui, eu mando sair fora da igreja. Não, irmão, essa separação vai ser na consumação dos séculos, não é para hoje. Hoje a igreja precisa aprender, ter habilidade, sabedoria, espiritualidade, sensibilidade, maturidade, para conviver com o peixe ruim, sim. Pastor, eu já estava lembrando de um lá na minha célula que eu ia mandar andar. Não, irmão, é na consumação dos séculos. O que você não deve é ficar gastando tempo e energia com ele. Mas não deixe ele lá, irmão. Quem sabe um dia ele se permite ser transformado. Assim como eu e você fomos transformados de lobos em ovelhas. Quem sabe Deus pega ele. Pastor, mas não tem jeito. Teve para você? Teve para mim, que era um dos piores crentes na minha época. Por que não tem para os outros? E a Bíblia diz então que vai ser na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Irmãos, não é o pastor que separa, não são os pescadores. Os pescadores não podem brincar de Deus. Você não pode ser seletivo com quem frequenta a igreja. Não, irmão. Vai chegar um tempo que os anjos vão fazer esse trabalho, não é o pastor. Teve um tempo em que o pastor determinava: você pode tomar ceia, você não pode, você é digno, você não é indigno. Mas a Bíblia não nos dá esse direito. Examine-se um homem a si mesmo, não examine o pastor a vida dos outros. Então, se você saiu ontem à noite do motel e hoje tomou santa ceia, problema seu. Problema é seu, não é meu. Vai haver um tempo em que o peixe bom vai ser separado do peixe ruim. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então, irmão, cuidado, irmão, com peixe ruim. Quando eu estava brincando de rico, uma semana lá nas minhas férias, lá em Jurerê Internacional. Aliás, você não precisa ser rico, irmão, você só tem que ser amigo de rico. Aí tem um irmão rico aqui da igreja, eu não vou dizer o nome dele, ele é gerente da Caixa Econômica, é rico. Quando tiver precisando de dinheiro, irmão, só fala com ele. Aí ele diz: pastor, quer passar uns 3 dias lá na sede de Jurerê Internacional? Fica uns 5 metros do mar. Já lembrei daquele louvor, pé na areia. O irmão lembrou então. E aí fiquei 3 dias lá. E um dia eu estava dando rolê com a minha esposa, que a gente saía para orar num monte lá, porque a gente estou no propósito de orar o ano inteiro. Estava voltando, estava tirando uma rede. Eu digo: nunca vi alguém puxando rede. Fiquei olhando, mas eles não foram muito felizes, não. Já estava escurecendo, só tinha peixinho pequenininho. De repente eu vi, tinha um peixe grande lá. Eu disse: pegaram um grandão lá. Aí ele pegou aquele peixe lá com muito cuidado e jogou para o mar de volta. Eu fui lá e disse: por que tu jogou? Era o maior que tinha. Ele disse: não, isso aqui é o baiacu, é o peixe balão. Você já viu o peixe baiacu, irmão? Ele é humildezinho, irmão, ele é bem humilde quando é pobre. Aí você toca nele, depois que ele começa a ganhar um dinheirinho, ele é bem humildezinho, quando ele não sabe cantar direito. Ele aprende a cantar, recebe uns 3, 4 convites, já toca nele, já... Peixe balão. O baiacu, irmão, é o segundo vertebrado mais venenoso que existe no planeta. O veneno do fígado daquele peixe mata 30 adultos. Estava falando com a Rejane sobre isso. Uma amiga dela teve um pai que morreu porque comeu peixe baiacu, por causa do veneno. Pastor, a gente é pescador de almas? É. A gente é pescador de homens? É. Mas cuidado, irmão, com o peixe lá na sua célula que está envenenando os outros. Cuidado com gente que só quer falar do defeito, que só quer botar problema. Cuidado com o profeta do caos. Eu falo a verdade, pastor, irmão. Você não tem só que falar a verdade, você tem que usar essa verdade para viver a verdade, de maneira que quem está vivendo na mentira fique com vergonha. A igreja não foi colocada na terra, irmão, para criticar os prédios que estão construídos tortos. É só a igreja construir um reto do lado.
e ela vai denunciar o prédio que está torto. Amém? Em nome de Jesus. Quando você lê 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia diz que Eliseu com uma galera de outros profetas da escola foram pegar uns alimentos, de repente pegaram umas parras e colocaram na panela, só que aquelas parras eram envenenadas, e alguém gritou: tem veneno na panela. Mas, irmão, identificar veneno na panela, irmão, é muito fácil. Aí a Bíblia diz que ele pegou farinha, o profeta Eliseu pegou farinha, jogou na panela, e a morte, o veneno foi embora. O que Deus está procurando, irmão, não é aqueles que ficam na internet denunciando quem está fazendo errado. O que Deus está procurando são profetas que tem farinha, que tem trigo, que tem palavra, para colocar na panela, para colocar na vida das pessoas, para colocar na igreja, para colocar na família, para colocar na política. Homens que têm farinha para trazer cura e para alimentar a sua geração. Oh! Aleluia! Diga para alguém do lado aí, dá um aleluia, irmão. Coloca o texto para mim, Ezequiel, capítulo 47, versículos 9 e 10. Agora eu vou pregar até as 11, porque está chovendo. Se veio de carroça, quem veio de carroça aqui? Cavalo, bicicleta. Então não tem como ir embora. Ezequiel 47 é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Olha aqui para mim. Não perca o foco, não perca o culto. É um dos textos mais lindos da Bíblia, porque mostra aquela passagem que até virou música. Virou música. Ezequiel sendo chamado por Deus para o rio. Ele entra, águas que dão no artelho, águas que dão pelo joelho, que dão no lombo, no peito, águas que depois o obrigam a ter que nadar. David Keelan, não é bobo nem nada, fez uma música falando disto, e a gente canta, e a gente prega e diz: quem quer entrar nesse rio? Quem quer nadar? Quem quer ser cheio desse rio? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Irmão, isso é muito lindo. Mas a parte mais linda não é essa parte do texto, irmão. Porque Deus não me chamou só para ficar nadando no rio, que legal, boiando. Deus não me chamou só para eu ficar curtindo esse rio, irmão. Esse rio, ele foi criado com outro propósito, e está nesse versículo de número 9, que diz assim: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. Pastor, do que o profeta está falando? Você só vai entender se você ler o versículo 1. Essas águas são águas que vieram do altar de Deus nessa visão. Vieram do altar de Deus e começaram a entrar nesses rios. E começaram no versículo 8, a Bíblia diz que essas águas sararam, essas águas que vieram do altar, sararam esse rio. Então esse rio começou a fazer o quê? Começou a produzir muitíssimo peixe. Quem aqui acredita, irmão, que tem água, a água que veio do altar de Deus e entrou neste lugar nessa noite, entrou nesse rio? Então essa água, irmão, não é para a gente ficar aqui brincando: eu estou mais profundo porque eu estou nadando, eu estou mergulhando. Não, gente, essa água é para produzir muitíssimo peixe, é para produzir uma consciência de que fomos chamados por Deus para sermos pescadores de homens. Versículo de número 10 diz assim: será também que os pescadores estarão em pé junto dele. Então, irmão, crescimento exige cuidado. Os pescadores, as pessoas estavam ali disponíveis. Estavam ali os pescadores dizendo: galera, vamos aproveitar esses muitíssimos peixes que foram produzidos com essas águas saradas que vieram do altar de Deus. Então a Bíblia diz: e será também, versículo 10, e será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim, haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie. Diga peixe, segundo a sua espécie. Diga crescimento qualitativo.
Pastor, o que é um crescimento qualitativo? É do mesmo ciclo financeiro que você, é do mesmo ciclo social que você, é do mesmo ciclo profissional que você. Isso está dizendo que Deus colocou você nessa profissão, é para você acessar pessoas que o pastor Jean talvez não vai conseguir acessar. Isso está dizendo que se você é um médico, como nós temos médicos aqui na igreja, é porque esses médicos vão acessar corações de outros médicos que talvez eu nunca vou acessar o coração deles. Se tem empresários, como tem empresários aqui na igreja, para você ganhar outros empresários. Eu nunca vi tanto caminhoneiro aqui, irmãos, porque o programa de ontem foi elaborado por caminhoneiros. Policiais vão ganhar policiais. Bombeiros vão falar de Jesus para bombeiros. Mestres de obra vão falar de Jesus para os pedreiros. Então, cada peixe segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Você precisa atrair pessoas segundo a sua espécie. Você precisa aproveitar esses lugares onde Deus está inserindo você, para ganhar essas pessoas, para transformar esses pecadores em pescadores. Entenda que é para isso que você existe. Entenda que foi para isso que Deus te colocou naquele lugar. Foi para isso que Ele te deu acessibilidade. Foi para isso que Ele te deu expertise. Nós temos advogados aqui na igreja para ganhar advogados. Nós temos aqui gente de todos os segmentos profissionais, intelectuais de todos os níveis. Então acesse essas pessoas, fale de Jesus para estas pessoas, segundo a sua espécie. Então, irmão, para encerrar esse texto, diz assim: será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Ou seja, o crescimento será exponencial. O crescimento será exponencial, porque águas do altar estão descendo. Águas do altar estão invadindo as igrejas. Não sei se você assistiu alguns vídeos de alguns retiros de algumas igrejas. Águas invadindo esses retiros. Águas estão invadindo esses rios. Águas estão invadindo. Não é só para a gente cantar, quero nadar, quero beber. Não é só para isso, irmão. Não é para produzir entretenimento, é para produzir crescimento. Então nós não vamos perder essa oportunidade, porque a Bíblia diz que peixes em abundância. Querido, quando é que você ouviu falar de gente que estava passando na frente da igreja, olhar para uma plaquinha ali escrito Jesus, brilhando na night, e uma voz que não era minha? Sexta-feira eu disse, eu tenho que batizar um casal. Perguntaram, você conhece, pastor? Eu digo, nunca vi. Isso não é normal, irmão. Isso não é normal. Uma filha vir para as férias e dizer, pai, antes de eu voltar para a Argentina, antes de eu voltar a fazer faculdade lá, eu quero me batizar, porque eu quero voltar com Jesus. Eu quero voltar com Jesus. E eu disse para ela, você é médica do Espírito a partir de hoje. Fiquem em pé, por favor. Banda, subam, por favor. Vocês podem cantar aquela que mandou largar a rede, para os irmãos ir embora com a consciência muito triste. Eu não quero pregar para você voltar feliz comigo, pastor, hoje estava bom, culto legal. Não quero que você volte triste com você para casa, dizendo, Deus, hoje eu entendi o porquê que tinha coisas na minha vida que estavam paradas. Amém? Nós vamos orar depois pela irmã Heloísa, esposa do irmão Ednei, pela saúde física dela, dos dois na verdade. Vamos orar essa semana. Você que puder jejuar, jejue, irmão. Jejue pela minha esposa também. Está fazendo os exames aí. Deixa Deus falar ao seu coração. Vamos lá, gente. Deixa Deus falar ao seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar aí no seu coração.
Essa palavra não é uma palavra humana, irmão. Não é uma palavra de homens. Nessa noite, entrega seu coração a Jesus, volte para Jesus. Existem áreas na sua vida que estão travadas porque você simplesmente está negligenciando áreas da sua vida que Deus te chamou para fazer. Amanheceu, nada pesquei. Todos os instrumentos coloca aqui para mim. Ser apenas Você pode cantar? mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. É normal, isso acontece com todo mundo. Momentos de desânimo. Decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Deus está vendo o seu esforço. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Deixa esses rios começarem a envolver a sua vida. Deixa esses rios começarem a envolver a sua vida aí. Você está num culto, adore a Deus, adore a Deus. Busque a presença, busque a presença. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Pedro, joga a rede para o lado direito. Não, Senhor. Eu já fiz isso, não deu certo. Não use as tuas experiências sem resultado para justificar a tua omissão no chamado. Pastor, mas eu já fiz. Era do seu jeito. Não era numa direção. Não era debaixo de uma diretriz, uma palavra. Eu também já fiz muita coisa que não deu certo. Eu também já fiz muita coisa que eu tive que mudar a estratégia. Eu também já tive que fazer. Eu já fiz muita coisa que eu esperava reconhecimento, eu esperava tapinha nas costas e na verdade não vieram. E eu me frustrei. Eu me machuquei. Até que Deus me disse: Jean, faça. Eu digo: mas eu já fiz. Aí Deus diz: você fez a tua obra, agora faça a minha. Porque quando você está fazendo a obra de Deus, ainda que você passe por momentos de falta de reconhecimento, você não para por isso. Porque você sabe o que queima aqui dentro. E como eu já falei, escolhido não tem escolha. Queima algo aí dentro de você. Queima algo aí dentro de você. E você já tentou apagar, mas não deu. Você já tentou programar a tua mente nas frustrações que você teve para bloquear, não deu. Porque é mais forte que você. Porque não é humano, não é da terra, não é dos homens, é de Deus.
é uma vocação, é um chamado. É um chamado. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui na frente do altar. Eu quero orar pelo seu ministério, eu quero orar pela tua vida. 2023, você não vai ficar do jeito que você esteve em 2022. Não, há algo a mais para você fazer. Há um lugar para você chegar. Há algo para você realizar. Diferente. Não vai ser do mesmo jeito. Não vai ter o mesmo resultado. Não vai trazer a mesma frustração. Agora é diferente, porque agora você está maduro. Olha aqui para mim. Na primeira pesca maravilhosa, quando eles puxaram a rede, rebentou a rede. Mas na segunda pesca não rebentou, porque agora eles mudaram o tipo de rede, colocaram redes mais fortes. Mude o tipo de rede. Mude o tipo de rede. Mude a estratégia. Mude o método. Mude os amigos. Mude o que tiver que mudar. Mude de lugar. Mude até de igreja se for necessário. Mas cumpra o teu propósito. Cumpra o teu chamado. Eu acredito em vocês que estão diante do altar. Eu acredito que vocês vieram buscar algo que homem não tem. Eu acredito que vocês acreditam naquilo que o diabo mandou você desacreditar. Então, em nome de Jesus, receba de Deus uma mente renovada. Receba de Deus uma mente renovada. Receba de Deus fortificação no Espírito. Receba de Deus paixão por almas. Receba de Deus prazer pela obra. Receba de Deus consciência de chamado. Receba de Deus. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Pode para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Tem um casal aqui na frente que está entregando sua vida a Jesus. Tem mais alguém que está entregando a vida a Jesus aqui? Mais alguém que está voltando, entregando a vida a Jesus? Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, seus filhos estão diante do teu altar, Senhor. Os teus filhos estão pedindo aquilo que o Senhor sabe. Aquilo que o Senhor sabe, foi o Senhor que direcionou o pedido deles. Ah, Senhor, são homens e mulheres que se sentem improváveis. Homens e mulheres que, assim como eu, se sentem improvável. Ah, Senhor, quando eu olho para esta obra, quando eu olho, Senhor, para aquilo que o Senhor está fazendo, isso me dá medo, isso me dá uma insegurança, isso me dá uma inquietude, até que eu dobro os meus joelhos, até que eu vou para o altar do Senhor, e aí o Senhor me faz entender que não é o meu poder, que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, toma teus filhos como pescadores. Toma teus filhos como pescadores. Vocês serão pescadores de almas. Lá na Alemanha, vocês serão pescadores de almas. Alabachore cantarabahaya. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Coisa linda, Senhor, quando o baterista larga as baquetas e pega o anzol para oferecer a Jesus, para oferecer Jesus à vida das pessoas. Coisa linda quando o músico larga o instrumento, larga o microfone, quando o pregador larga o microfone e pega as redes, e pega o anzol e vai pescar almas. Urilabachore candarabahaya. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Receba novas redes.
Receba novas redes. Receba novas redes. Receba novas estratégias. Águas que saram, águas que saram, águas que saram, águas que saram, águas que saram. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro esta profecia de Ezequiel 47 sobre a vida dos irmãos. Águas que vêm do altar do Senhor, invadem nossos rios, invadem nossas igrejas, invadem as igrejas brasileiras. Que os avivamentos que estão acontecendo em outros países passem a acontecer de forma poderosa nos nossos dias, em nossas nações, em nossos estados brasileiros. Igrejas que estão mortas, sem peixes, recebam esta água viva. Igreja brasileira, receba esta água viva, onde os filhos não vão apenas molhar os joelhos, os artelhos, mas vão nadar, mas vão nadar, mas vão nadar, mas vão mais profundos em Deus, apaixonados por Deus, apaixonados por Deus, apaixonados por Jesus, apaixonados pelas células. Quero beber do Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Seja livre desses pecados, seja livre. Diga: eu quero beber. Levante a sua mão e cante: existe o rio. Levante a sua mão e declare: existe o rio, Senhor. Feche os seus olhos e cante. Que flui do teu grande amor. Levante a sua mão, erga a sua voz e cante. Águas que correm do trono. Não é da religião. Águas que curam, que limpam. Esse rio está passando aí. Esse rio está passando aí. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quantos querem beber? Quantos querem? Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Diga: Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. quem é essa fonte? É o pastor? Tu és a fonte, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua família, seu casamento, sua casa, seu bolso, seu salário, seus votos, sua fé, sua força,
seu amor a Deus. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil. Oh!